Oi, então essa semana eu vou discutir com vocês os dois principais tópicos que a gente tem, que são capacitores, né? E depois circuitos, certo? Que é um pouco circuitos mais simples possíveis, de chamado circuito de corrente contínua. Né? Circuito de corrente contínua é todo circuito que tem uma bateria, né? Uma pilha ligada a ele, porque uma bateria de 1,5 volt, 9 volt que seja, ela fornece uma diferença potencial contínua, portanto ela gera uma corrente contínua. Por isso nós vamos tratar primeiro do caso, né, para essa semana de circuitos de corrente contínua, e futuramente, mais lá para frente, na parte final do curso, a gente fala de circuitos, desculpa, de corrente alternada, tá certo? Mas primeiro vamos entender o que são capacitores. Tá? Eu peguei essa definição direto do livro do Tipler, que é o livro que eu uso nas minhas aulas presenciais, porque ele é bem direto ao assunto, ele tem uma série de figuras que ajudam a gente a entender bastante o que está acontecendo. Basicamente, um capacitor é um armazenador de energia. Tá? A função do capacitor num circuito de corrente contínua é armazenar energia. Tá? De que maneira? Armazenando carga. Né? Então, essa figura que você vê aí é uma foto de um capacitor típico, eles parecem esses cilindrozinhos, tá? Existem outros formatos de capacitor, né? Essas coisinhas azuis que você vê aí, que parece uma pastilhinha, um M&M's, elas também são capacitores, tá? Mas boa parte dos capacitores que a gente encontra quando você abre um circuito são iguais a esse cilindrozinho preto, né? Que a gente está vendo aqui. Deixa eu só mudar um negócio aqui. Tá? Então, é igual esse cilindrozinho preto aqui. Tá? E você vê que ele tem três indicações, basicamente. Ele tem o valor da capacitância, que eu vou explicar o que exatamente é. Ele tem um valor de temperatura, né? Porque os capacitores, eles podem funcionar até uma certa temperatura. Se esquentar muito, eles falham, eles podem até estourar, né? Mas por isso que eles têm uma temperatura que eles suportam e eles podem ser submetidos a uma tensão máxima. No caso, esse capacitor aqui até 400 volts. Tá? Mas basicamente, o capacitor, que também é chamado nos livros mais antigos de condensador, qual que é a ideia? A ideia dele é armazenar carga. Só que qualquer objeto metálico, se você, né, você pode colocar cargas em excesso nele, né, a gente não está falando aqui de cargas livres, dos elétrons livres do próprio metal, do próprio condutor, mas carga em excesso que você põe nesse material. Tá? Quando você coloca carga num condutor, você obviamente aumenta a diferença potencial dele, você aumenta o potencial dele, que é basicamente essa primeira equação aqui, que eu estou circundando. Deixa eu só aumentar um pouquinho a imagem, né? Essa equação aqui diz, olha, a voltagem é uma função da carga que tem no metal dividido pelo raio. Vamos pensar num condutor esférico, uma esfera carregada. Então, a gente sabe que o potencial é a carga dividida pelo raio desse objeto, vezes aquela constante K, que no livro do Tipler é o que ele usa, né, no lugar do 1 sobre 4πε0. Mas o valor numérico da constante, obviamente, é o mesmo. Tá? Agora, o problema é que quanto mais você aumenta a carga, mais aumenta a diferença de potencial. Tá? E aí tem um problema bastante sério, que é o seguinte, né? Todos os materiais que são isolantes, eles têm um limite até o qual eles são isolantes. Então, imagine uma esfera metálica. A esfera metálica é condutora, ela está carregada. Você vai carregando, 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 carregando. Chega um momento, e ela está cercada, vamos dizer, pela atmosfera, né, por ar. E o ar é um isolante térmico. O problema é que quando a diferença de potencial, né, onde o ar encontra a superfície desse metal, se torna muito alta, a voltagem é muito alta, o que acaba acontecendo é que o campo elétrico em volta do condutor é tão forte que ele ioniza o ar, ou seja, ele começa a arrancar elétrons, né, das moléculas de oxigênio, basicamente, né, e dos outros, de hidrogênio também, claro. Ele começa a ionizar o ar em torno dele. No momento em que o ar fica ionizado, o ar fica condutor. E no momento que se torna condutor, né, o que acontece? A carga que está
na esfera, ela escapa para o ar. A gente vê isso no dia a dia quando você tem um raio. O raio é basicamente isso, você tem uma nuvem carregada e entre a Terra e a nuvem surge uma diferença potencial tão alta que ioniza o ar, e daí você tem uma descarga elétrica, que é um raio, tá certo? Então, existe um limite ao qual você, né, um limite com o qual você pode carregar um objeto com carga, né, e esse limite é o limite que diz, olha, quando a voltagem é muito grande, ele vai acabar, vamos dizer, vai acabar vazando, né, a corrente, as cargas estão ali, por exemplo, pelo material isolante tá em volta dele, tá certo? E isso geralmente é associado a eventos muito violentos. Você tem raio, você tem explosão, porque os materiais condutores, não condutores, quando eles começam a conduzir, né, eles começam, de repente, eles esquentam muito, eles saem faíscas, isso pode danificar todo o teu aparelho, certo? Então, um bom material para armazenar carga e, portanto, energia e corrente é um material que você consiga armazenar o máximo possível de carga, mantendo a voltagem a menor possível. Então, se você tem um objeto, um condutor, que você consegue colocar muita carga, mas mantendo a diferença de potencial relativamente baixa, esse é um material que tem uma boa que a gente chama de capacitância. Então, a capacitância, por definição, ela é a razão entre o quanto de carga que você consegue colocar pela voltagem que essas cargas geram. E se você olhar para essa equação 24.1 aqui, né, claramente, quanto maior o Q, quanto menor o V, maior o valor, isso a gente chama de capacitância, tá certo? E basicamente, como é que a gente usa, na prática, como é que usa um capacitor? Bom, qualquer metal carregado é um capacitor, porque a ideia do capacitor é que ele tenha carga armazenada. Só que, na prática, né, nos aparelhos que a gente tem aparelhos ligados em fios. Né? A gente não tem, por exemplo, uma esferinha metálica que a gente vai carregar, porque uma vez que a gente carrega a esfera e a gente quer pegar aquela carga e tirá-la da esfera através de um fio para gerar uma corrente, a gente precisaria ficar toda hora pegando essa esfera e conectando com o fio para que a corrente escapasse, e essa corrente daí acendesse uma lâmpada, esse tipo de coisa. Né? Então, o capacitor, enquanto armazenador de carga de energia, ele é um pouco parecido, pelo menos o objetivo dele é com a bateria. A bateria ela gera uma diferença potencial contínua, uma corrente contínua. Agora, o capacitor, no momento, se ele sendo condutor, no momento que você coloca um outro condutor em contato com ele imediatamente descarrega, tá certo? Então, o ponto é como é que você cria, na prática, dentro do teu aparelho, um capacitor. E, na verdade, a ideia é muito simples. Você tem um pedaço de metal, tá certo? Então, você imagina, geralmente, o que a gente faz, você tem uma chapinha de metal, tá certo? E uma outra chapa, e você conecta as duas chapas por uma bateria. E o que a bateria faz, ela tira elétron, né? O que a bateria tem? A bateria, eu já vou mostrar para vocês. Vocês têm duas chapas metálicas, tá certo? E você coloca numa bateria, você coloca um lado da chapa no polo positivo da bateria, outro lado da chapa no polo negativo. O que a bateria faz? A bateria, os elétrons da chapinha, que são os elétrons que estão lá naturalmente, são os elétrons da banda de valência, eles são atraídos para o polo positivo da bateria. Ou seja, a bateria arranca elétrons de uma placa. E o que acaba acontecendo? Essa placa fica com falta de elétrons, ela fica carregada positivamente. Daí, qual que é o papel da bateria? Bom, primeiro ela atrai os elétrons para o polo positivo dela, né? Porque o positivo atrai elétrons, e daí o papel da bateria é, através de uma reação química, dar energia para esses elétrons e jogá-los para o lado do polo negativo da bateria. Né? Então, para você fazer isso, para você pegar elétrons e jogar para o lado negativo da bateria, você precisa dar energia, fazer força. No momento em que eles vão para o lado negativo, eles são repelidos pelo polo negativo e correm para outra placa. Então, na prática, no dia a dia, nos aparelhos, o capacitor ele é sempre formado de duas partes, que o nome técnico disso é armadura, ele é formado de duas armaduras. Geralmente uma placa do qual você tira elétrons usando uma bateria, e a outra placa, bom, se tirou elétrons, tem que jogar os elétrons para outro lugar. E outra placa onde você deixa esses elétrons acumulados. Então, um capacitor, na verdade, o que ele é? Ele é uma placa
carregada positivamente, uma placa carregada negativamente, né? Na prática, assim, você precisa, se você tira elétron do lugar, você tem que jogar ele para outro. Por isso que os capacitores que a gente usa, na verdade, não são só um condutor, são dois condutores. Um que serve de fonte de elétron e um que serve de repositório ou depósito de elétron, tá certo? E daí, entre as duas placas, surge uma diferença potencial, com uma certa carga, e você vai definir uma certa capacitância, né? E daí você tira a bateria, você desconecta as duas plaquinhas, uma da outra, né? Você tem a bateria ligando, você tira a bateria. O que vai acontecer? Vai ficar armazenado carga negativa em um e vai ficar faltando carga positiva no outro, tá certo? Então você vai ficar com dois pedaços dessa. Eles não têm contato, eles não podem ter contato. Se você encostar um metal carregado no outro metal descarregado, os elétrons vão voltar para o descarregado, vão voltar para onde ele estava. Então, o que vocês mantêm ele simplesmente separados e desconectados. No momento que você conecta de novo, sem a bateria, o que vai acontecer? Os elétrons que estavam ali, né, em excesso, eles vão imediatamente, rapidamente correr de volta para o lugar que eles estavam, né? É como se você tivesse é bem essa analogia. Você pega, você tem dois tanques cheios com água, e você bombeia a água de um tanque, né, para o outro, ou seja, você tem o mesmo nível de elétrons nos dois, mesmo nível de água nos dois, e você usa uma bomba, uma força mecânica, energia mecânica, para fazer diminuir o nível de água de um e subir o nível de água do outro. No caso, o nível de água é o desbalanço de elétrons. Você tira elétrons de uma placa e joga elétrons para outra placa usando, no caso, uma bateria. Aí você fecha a torneira, tira a bomba que você usou e deixa lá. A hora que você quiser criar uma corrente passando pelo teu cano que liga as duas depósitos e ligar, por exemplo, numa rodinha, numa roda d'água, você simplesmente abre o cano que liga os dois, o que vai acontecer? A água vai, né, pelo princípio, né, de vasos comunicantes, a água vai descer de um, vai subir no outro e vão se igualar. E daí não vai ter mais fluxo de água. Isso acontece de maneira muito rápida. Então, por que eu uso o capacitor, na verdade? O capacitor a gente usa para armazenar energia, mas quando a gente quer usar energia, a gente usa essa energia na forma de uma corrente que passa muito rapidamente pelo sistema, tá certo? Então, há vamos dizer, uma descarga de energia pelo sistema, porque a corrente ela vai produzir algum efeito, vai fazer alguma coisa funcionar, mas é uma corrente que é muito rápida. O movimento dos elétrons em volta é extremamente rápido, tá? Coisa de microsegundos. Então, o que acontece? Você tem, no instante, você armazenou, vamos dizer, uma energia de um joule, né? Energia medida em joule. Você armazenou uma energia no teu capacitor. Do momento que você liga uma placa na outra, ou seja, um caninho ligando o outro lado do capacitor, e essa corrente vai passar muito rapidamente, você vai ter uma descarga muito rápida de energia. E uma descarga muito rápida de energia corresponde a uma potência muito alta. Então, às vezes, a gente tem essa noção de que potência é a variação da energia no tempo, é o quanto energia se produz por segundo, tá certo? A gente também tem essa noção um pouco errada que potências altas requer energias muito altas, né? Não, em princípio, você pode ter potências muito altas com energias muito baixas, porque a potência é uma razão da variação de energia pelo tempo. Se você tem uma energia pequena, mas você faz essa variação de energia, esse delta E, ou delta U, vamos usar, né, para energia, que é energia potencial acumulada. Se você transforma essa energia potencial acumulada muito rapidamente, com delta T muito pequeno, você vai ter uma potência muito alta. E, por exemplo, o que isso significa? É o princípio por trás do funcionamento de um flash de câmera, seja do celular ou seja de um flash de uma máquina fotográfica mesmo. Porque o que é o flash? O flash é um pulso de luz muito intenso num espaço de tempo muito curto. Então, né? Hoje em dia, na internet, se você pegar se alguém de vocês tiver realmente já pegaram, já manusearam uma máquina fotográfica, quando você aciona o flash, você ouve um barulhinho, fazia um barulhinho que ia ficando cada vez mais agudo até parar. Era o capacitor carregando. Claro que o capacitor, quando ele carrega, ele não faz barulho, mas eles colocavam
um sonzinho para que a gente soubesse, opa, quando o sonzinho parava, né? Parecia uma sirenezinha, bem fraquinha. Quando parava o som é porque o capacitor estava carregado, aí você podia acionar o flash. E como a intensidade da luz está relacionada à potência, e você descarrega uma energia num intervalo de tempo muito curto, você tem um flash muito intenso, uma luz muito intensa. Então, todo celular, né, se você pegar qualquer celular, smartphone, ele tem um capacitor associado ao flash. Quando você aciona o flash, ele descarrega um capacitorzinho na lâmpadazinha do flash, você tem um brilho muito intenso, né, no intervalo de tempo, porque é um descarregamento de energia, uma descarga de energia no intervalo de tempo muito curto, tá certo? Então é para isso que serve o capacitor. Ele serve, entre outras coisas, para você gerar pulsos muito intensos, muito altos de potência, no espaço de tempo muito curto. E, por exemplo, criar um... Mas é que tá, como você tem uma quantidade limitada de energia, você vai ter muita potência no espaço de tempo muito curto. Se você precisa de um aparelho que tenha um fornecimento constante de potência, de qualquer aparelho, meu computador, laptop e tudo mais, aí você não usa capacitor, daí você usa uma fonte externa de energia, que é uma bateria ou uma tomada, tá certo? Então, isso é o que, na verdade, é capacitância. E como a capacitância ela é definida sempre como a razão entre essas duas coisas, tá? O que você tem que lembrar é o seguinte: como é que você calcula a capacitância? Bom, a gente sabe que existe sempre existe uma relação quando você calcula a voltagem, diferença potencial, né, com a carga que gera aquela voltagem. Então, se você calcular a capacitância, na verdade, para saber, como é que a capacitância depende do formato das placas? Bom, depende do formato do teu condutor. Como a voltagem é sempre uma função da carga, calcular a capacitância, no fundo, é o valor da capacitância, é calcular a voltagem. Porque quando você calcula a voltagem, vai aparecer de um lado uma equação que aparece V, do outro lado uma equação que aparece Q. Como a capacitância é a razão do Q sobre V, basta você calcular a diferença potencial, isolar tudo que não é Q e V para um lado, né? Faz Q sobre V de um lado, e tudo que for do lado contrário é a capacitância. Então, se você, por exemplo, pegar uma esfera simples carregada, fala, qual é a capacitância da esfera? Bom, você sabe que a diferença de potencial aqui nessa equação 24.2 é V, né? Bom, mas eu sei que V, no caso da voltagem, de uma carga carregada, de uma esfera, de uma superfície esférica carregada, né? Tem que ser um condutor. Lembra que o capacitor tem que ser condutor, que você tem que conseguir tirar rapidamente as cargas dele. É proporcional à carga pela distância. Então, quando você substitui a definição onde carga é 1 sobre 4πε0, você tem que a capacitância dada por esse valor numérico, ou seja, os capacitores, né? Na definição de capacitância, a única coisa que aparece é a geometria do objeto, né? Porque o que liga a voltagem com a carga nessa equação aqui em cima é justamente o formato do objeto. É por isso que aparece aqui um raio, tá? A capacitância, por definição, ela é Coulomb carga por voltagem, Coulomb por volt. Mas como o capacitor é um aparelho, é um elemento de circuito que a gente usa muito, deu o seu nome a essa razão, não é uma grandeza fundamental, como é metro, como é Coulomb, como é segundo, como é quilograma, mas é uma grandeza derivada, mas a gente dá um nome para ela. 1 Coulomb por 1 volt é chamado de 1 Farad, tá? Em homenagem ao Michael Faraday, né? Que é um físico, basicamente é um físico inglês muito famoso, né? Um cientista inglês do século passado, início do século retrasado, início do século XIX, que todos os resultados que a gente conhece, experimentais, que depois permitiram que as pessoas desenvolvessem a teoria, foi ele que fez, tá? Então, a unidade, em homenagem ao Faraday, é chamada de Farad, tá certo? E, na verdade, um capacitor que tenha 1 Farad, tá? Ou seja, ele consegue acumular 1 Coulomb de carga, mantendo uma diferença potencial de 1 volt, na verdade, 1 Coulomb de carga é uma quantidade assustadoramente grande de carga, é muita carga, tá? Então, na prática, na vida real, a gente dificilmente, só em algumas situações, a gente vê capacitores que tenham 1, 2 farads. A maioria dos capacitores que a gente tem dentro do celular, dentro do aparelho de TV, dentro do micro-ondas, todos os nossos aparelhos eletrodomésticos, né? Ou todo aparelho eletroeletrônico que a gente tem em casa,
os capacitores ali dentro, eles são geralmente microfarad ou nanofarad, tá? Então, ou até picofarad, que é 10 a menos 12. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com capacitores reais, tá certo? A gente vai ver medidas, valores de capacitância extremamente pequenas, né? Só para vocês terem uma ideia, essa foto aqui, ó, tá? Você tem um capacitor de 220 microfarads, tá? Que é um capacitor relativamente potente, tá certo? Então, quando você tem um valor numérico de capacitor, que é um número muito pequeno, tá? 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, né? Vocês acharam que tem alguma coisa errada, não é? Que, na verdade, os capacitores de verdade que a gente usa, eles têm essa capacitância, justamente porque você acumular um coulomb de carga é uma quantidade de carga muito grande. A maioria dos capacitores não conseguem suportar tanta carga neles, tá certo? Embora existam capacitores que façam isso, tá ok? Deixa eu só um momentinho, tá? Isso. Desculpa, você estava vendo se tinha mais alguém que tinha entrado na turma, tá? Então, essa é a ideia do capacitor, tá? Tem toda uma história, como é que eles surgiram, tudo mais, mas os capacitores mais comuns que a gente usa, como eu falei para vocês, tá? São chamados capacitores de placas paralelas. Esses são os capacitores que a gente realmente vê no dia a dia. Eles consistem nada mais nada menos que uma placa que você tira elétrons usando uma bateria e joga esses elétrons do outro lado, né? E daí surge, isso aqui é uma foto verdadeira de duas placas carregadas, né, mostrando as linhas de campo elétrico que aparecem. Idealmente, a gente não consegue calcular essas linhas aqui, elas são bastante difíceis nessa figura, ó, a gente dificilmente consegue ver essas linhas aqui ou tratar delas. A gente considera só essas linhas aqui do meio e considera como se elas fossem uniformes, ou seja, o campo é um campo constante, tá certo? E daí o que a gente faz? A gente sabe, bom, como a diferença de potencial entre as placas entre duas placas carregadas com sinais contrários é proporcional ao campo elétrico vezes a distância, e o campo elétrico de duas placas paralélicas é densidade, o quanto de carga tem por metro quadrado por epsilon zero, né? Se a gente, no lugar do E, substituir a densidade de carga sobre epsilon zero e multiplicar pela distância, que esse é o valor da voltagem, né? E o que é a densidade de carga? É a carga sobre a área. Então, você consegue escrever essa expressão, ó, como eu falo, né? Você consegue ligar voltagem diretamente com a carga. Se você agora passar a voltagem para cá, para o lado direito, dividindo, e tudo isso para o lado de lá, invertendo, né? O denominador vai para o numerador vira denominador, você tem, então, essa expressão aqui, que é o valor, tá? Da capacitância de um capacitor de placas paralelas, ok? Esse resultado, tá? Ele mostra para a gente, se você quiser brincar um pouquinho para ter uma ideia do tamanho, né? O que ele diz? Olha, quanto maior a área dessas placas, tá? E menor a distância entre elas, maior vai ser a sua capacitância, tá? Ela depende dessa geometria. Placas bem grandes e distâncias muito pequenininhas, você consegue um capacitor muito bom, né? E esse epsilon zero aqui é uma constante. Só que esse epsilon zero, ele vale 10 a menos 12, 8,85 vezes 10 a menos 12. Então, para você ter uma capacitância de 1 farad, a razão entre área e distância tem que ser de 10 a 12, tá? Porque daí isso aqui tem um fator de 10 a menos potência menos 12, 10 a menos 12, e isso dividido por isso tem que ter da ordem de 10 a 12, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, se você falar, olha, eu vou pegar duas placas e vou colocar 1 milímetro de distância, 10 a menos 3 metros. Qual é a área que eu preciso, tá? Que tamanho de placa eu preciso que, quando colocadas a 1 milímetro de distância, que não é uma distância muito grande, né? Tem que caber dentro do seu aparelho, ele dá um capacitor de 1 coulomb, de 1 farad, né? Capacitância medida em farad. Se você fizer a conta, tá? Vai dar uma placa de 100 km² de área. Ou seja, a placa tem que ter 10 km no lado, 10 km do outro. Se você conseguir pegar duas placas que tenham
100 km² cada uma, colocar 1 milímetro de distância, tá? Você consegue fazer um capacitor de 1 coulomb, tá? O que obviamente é inviável, tá? Então existem maneiras de a gente fazer, né, a capacitância ser um pouco mais alta, usando alguns truques, tá? Que eu vou comentar rapidinho daqui a pouco com você. Mas o que é importante é que esse resultado a gente usa, às vezes, para fazer conta, a capacitância, tá? E a gente precisa toda hora lembrar dessa equação aqui, tá? Que é C igual a Q sobre V, que é a definição. Para mim, particularmente, mnemonicamente, eu sempre gosto de lembrar na equação com o V multiplicando para o lado de lá. Eu acho mais fácil memorizar, né? Bom, eu trabalho isso faz tanto tempo que eu... Mas eu sempre penso em Q é igual a C vezes V, tá? Q é igual a CV, eu acho mais fácil. Não sei, pelo menos para mim é mais... Eu visualizo mais fácil essa formulazinha, tá certo? Mas vocês memorizem do jeito que vocês quiserem. O importante é que a razão, é assim, a capacitância, o melhor, o capacitor é tanto melhor quanto mais carga pela voltagem menor possível ele consegue armazenar, tá certo? Então, você então calcula sempre a diferença potencial, escreve V como função da carga de qualquer tipo de objeto, tá certo? E daí você simplesmente isola de um lado Q com V, a razão Q sobre V, que como V é proporcional, V é assim proporcional a Q, você consegue sempre passar o V dividindo e tudo que, né, para cá, e tudo que está multiplicando aqui, você passa dividindo para o outro lado. E daí você obtém direto o valor numérico da capacitância, tá certo? Então, no livro que ele resolve alguns problemas, por exemplo, ele fala, olha, imagina que eu tenho um capacitor, tá? Só para vocês terem uma ideia, que ele tem duas plaquinhas de 10 centímetros de lado, então duas plaquinhas quadradas de 10 centímetros, separadas a 1 milímetro de distância delas. Qual que é a capacitância desse capacitor? A capacitância do capacitor, por definição, é aquele valor, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes a área de duas plaquinhas de 10 centímetros de lado, que é lado ao quadrado, então é 0,1 metro ao quadrado, né, que vai dar 10 a menos 2, 0,01, dividido pela distância, que é 1 milímetro, né, que é 10 a menos 3 metros. Se você fizer essa conta, tá, isso vai te dar só substituir os valores, vai te dar uma capacitância de 89 picofarads, certo? E aí que é o negócio interessante. Se você coloca isso numa bateria, né? Ele fala, olha, eu vou começar a ligar numa bateria de 12 volts. Então, o que a bateria faz? A bateria, ela consegue, porque ela tem 12 volts, ela consegue estabelecer entre as duas placas do capacitor uma diferença potencial de 12 volts. Então, se você agora tiver esse capacitor, que o capacitor, lembra, ele depende só, a capacitância depende só da geometria do teu condutor, da distância, do tamanho das placas, da distância entre elas. Se você pega e tem a capacitância, que é uma coisa geométrica, e aplica essa capacitância de uma diferença potencial, você vai ter o tanto total de cargas que você pode colocar naquele capacitor, né? Então, se você põe mais voltagem, você consegue carregar ele com mais carga, tá certo? É basicamente assim que funciona, tá ok? Agora, como é que eu falei para vocês? Que geralmente na prática o que a gente faz, a gente pega, ao invés de, já que você tem uma placa que é relativamente grande, a ideia é você fazer essa placa e enrolá-la como fosse um rocambole. Os capacitores cilíndricos, que são a grande maioria dos capacitores que a gente tem, tá? Tem uma foto aqui, ó, tá vendo esse desenho aqui, ó? Vou só aumentar um pouquinho para vocês. É, na verdade, como um capacitor ele é feito na prática. Você tem uma chapa de metal, na verdade são duas chapas, tá certo? E elas são enroladas na forma de um rocambole, tá certo? E daí o que acontece, que eu vou explicar também para vocês, é que para evitar que as placas encostem, exista contato entre placas, você enche elas como se fosse um rocambole mesmo, tá? Onde o recheio do rocambole, a goiabada do rocambole, que é bem fininha, é a plaquinha metálica e toda a massa é um isolante, um dielétrico. Porque se você coloca entre as placas do capacitor um isolante, você
você evita que elas encostem, e a gente vai ver o isolante, ele aumenta a capacitância, ele tem um efeito muito interessante, que se você pegar um capacitor sem nada entre as placas, e pegar o mesmo capacitor, mas colocar entre as placas o material isolante, ele fica mais capacitivo, existe um aumento da capacitância dele, tá? Isso é um efeito bastante importante. O que também funciona com capacitor, tá? Embora ali o objetivo seja um pouco diferente, é o cabo coaxial que entra, por exemplo, da NET. Se vocês abrirem, já viram um cabo coaxial por dentro, tá? Ele tem um fio bem no meio dele, que é um fio de cobre condutor, ele tem esse fio ele fica enrolado, né? Ele fica enrolado num plástico, num material plástico, que na verdade é um isolante, e ele tem em volta, né? Ele é encapado, geralmente a capinha dele de fora aqui é um plástico branco, e ele tem entre o fio e esse plástico, ele tem uma rede, um emaranhado de fios, que na verdade é um escudo, certo? No caso embora isso seja a gente pode pensar nisso como um capacitor, porque ele tem, obviamente, uma cargas passando aqui, e aqui também tem carga, tá certo? Na verdade, o efeito maior de a gente ter esses cabos coaxiais desse jeito é porque, não sei se vocês lembram, quando você tem um condutor, tá dentro de um condutor, né, se tiver carga, que no caso o condutor esse emaranhado de fios em volta aqui, né, essa capinha de fios. Dentro de um condutor, o campo elétrico é sempre zero. Então, na verdade, os cabos condutores, eles são feitos, os cabos coaxiais, né, por isso chama coaxial, ele tem dois eixos, o eixo com o fio interno e o eixo com o fio externo. Eles são feitos desse jeito justamente para que interferência eletromagnética de fora, que é um campo elétrico, né, já que dentro do material tem que ter sempre campo elétrico zero, qualquer campo elétrico que vem lá de fora, ocorre instantaneamente nessa capinha um rearranjo de cargas para não deixar ter campo lá dentro. Então, o cabo coaxial, ele funciona, na maioria das situações, essa casca externa de metal aqui, para que interferências de fora não influenciem o sinal que está passando aqui dentro. Por isso que a imagem chega para você, né, devido aos outros aparelhos que pode estar funcionando para essa casa, ou qualquer efeito, qualquer raio que dê por perto, a imagem vai ser limpinha, porque isso aqui, na verdade, protege o que está lá dentro de interferências externas. Mas você vê, ó, por exemplo, isso aqui é um condutor, desculpa, um capacitor cortado, tá? Você vê que ele tem é um rocambole mesmo, ele tem várias camadas enroladas uma nas outras, tá certo? E daí você consegue, né, se você pega duas placas e enrola, você consegue, né, diminuir o volume delas para fazer elas caberem dentro de um material, tá certo? Uma coisa importante também, tá, que não tem pergunta direta ainda nesse questionário, mas é assim, tá, você está falando que acumula energia. Como assim acumula energia? E é muito fácil calcular, porque se você tem, o que, que você faz com o capacitor? O capacitor você submete as duas placas a uma diferença potencial, tá certo? Que é geralmente a bateria que fornece, e você, em princípio, pega pequenas quantidades de carga, né? E você transfere cargas elétricas, elétrons, por uma bateria para outra carga. Então, o que, que você faz? Você leva o elétron de um potencial, porque o elétron ele quer estar aqui junto com as cargas positivas. Você levar ali para uma carga, perto de outras cargas negativas, tem que dar energia para ele. E a energia é justamente a carga dele vezes a diferença do potencial. Então, praticamente para cada elétron, não elétron que é muito difícil, vou pensar em pequenas quantidades de carga, né? Mas são elétrons no fundo, um monte de elétronzinhos. Para cada pequena quantidade de carga que você vai levando para um lado para o outro, né? E carregando o computador, você vai a todo instante fazendo um trabalho, dando uma energia, que é a carga que você transporta e o potencial que está sendo aplicado. Só que esse potencial entre o capacitor ele vai aumentando, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E a definição, né, que relaciona o potencial com a capacitância, lembra que C igual Q sobre V, então V é igual Q sobre C. Então, para cada quantidade de carga que você faz lá, que você transfere para uma outra placa, você está fazendo o quê? Você está pegando, você está falando, ó, já tem uma diferença potencial que depende do que tem de carga lá.
que é Q sobre C. E eu estou dando mais carga, né? Então, fica Q de Q sobre C. Se você integrar isso aí, né, desde o momento que você não tem nenhuma carga até o momento de carga máxima, é uma integral simples de Q de Q, dá meio de Q quadrado sobre C. Tá? Então, a energia que um capacitor armazena, né, que depois você pode calcular quanta energia eu tenho, quanta potência eu posso ter dessa energia, quanta corrente eu posso ter. A gente sabe a quantidade de energia, a gente sabe calcular as outras coisas também. Ela é sempre proporcional ao quadrado da carga lá armazenada dividido pela capacitância. É como, claro, óbvio, né? Q igual CV, você pode no lugar de Q colocar CV, tá certo? E daí essa mesma expressão fica igual a esse negócio aqui. Depende de quem que você usa. Você pode expressar como uma razão entre a carga, a energia armazenada entre a carga quadrada pela capacitância, tá? Mas normalmente o que se usa é essa expressão aqui. E por que a gente usa essa expressão? Embora as expressões sejam exatamente equivalentes, né? Eu só estou no lugar de Q colocando C vezes V, fica C2V quadrado, C2V quadrado sobre C dá CV quadrado, o fator de meio. A gente usa essa expressão aqui mais na prática porque vocês viram naquela foto lá em cima, o capacitor, ele vem com a especificação de qual a capacitância dele. Né? A capacitância lá daquele lá era 220 microfarads. Então, esse valor é um valor que é fornecido pela empresa que fabrica o capacitor. Quando você compra um capacitor, você vai comprar um capacitor, você compra ele com uma especificação. Eu quero um capacitor de tantos pico, nano, microfarads. Tá? E a voltagem, você sabe que você vai ligar o teu aparelho, você sabe a voltagem que o teu aparelho funciona. Tá certo? Então, você sabendo a voltagem que o aparelho funciona, você simplesmente fala, olha, esse aparelho vai ser ligado numa bateria de 12 volts. Então, se eu tiver um capacitor que eu comprei que tem essa capacitância e uma bateria que eu vou ligar nele que tem essa voltagem, esse produto aqui dá diretamente a energia armazenada no capacitor, tá? O problema é que, na maioria das situações, tá? O que a gente faz, tá ok? É simplesmente o seguinte, a gente fala, bom, eu tenho que pegar um capacitor, né? Eu preciso, o capacitor, como ele armazena energia, tá certo? E você quer ter um controle sobre o fluxo de energia que você tem, se muitas vezes os capacitores, você fala assim, eu preciso de um capacitor, você faz o cálculo do teu circuito, você fala, eu preciso de um capacitor que tem exatamente essa capacitância. E você vai na loja comprar, uma loja de materiais eletroeletrônicos, você não vai encontrar, obviamente, um capacitor exatamente naquela definição, naquele tamanho, naquela capacitância que você quer, né? Que a indústria fabrica capacitores com certos padrões, tá? De tantos microfarads, assim por diante. Tem toda uma série de capacitores que você consegue comprar. Isso geralmente é a indústria, existem normas que determinam os valores dos capacitores que você tem. E quando você tem um projeto de um aparelho, por exemplo, de um computador, qualquer coisa, bom, é um projeto extremamente complexo. Existem pontos do teu aparelho que você precisa de tanta corrente, tanta energia armazenada, na luzinha que acende você precisa de uma outra quantidade de energia. Então, você é obrigado, dependendo da configuração do teu aparelho, tá? Você tem que combinar capacitores para que esses capacitores combinados deem o valor que você quer, tá certo? Mas só um negócio interessante, né, que eu falei para vocês, olha, o flash, né, das máquinas fotográficas ou dos smartphones tem um capacitor, né, que é um capacitor que descarrega uma energia muito rápida, num tempo muito curto, portanto dá uma potência muito alta, portanto um brilho de luz muito forte. Um lugar que você tem um capacitor que vocês usam diariamente é teclado de computador, tá? Porque qual que é a ideia do teclado do computador? O teclado do computador é um negócio é uma ideia bastante simples, tá? O que você tem, lembra que eu falei para vocês, quando você tem teclado você tem um capacitor de placas paralelas, lembra que a capacitância de placas paralelas, ela depende da área das placas, mas depende da distância, né? Quanto menor a distância, maior a capacitância. Então, se você tiver duas placas paralelas carregadas, você consegue ficar fazendo elas se mexerem, ir para frente e para trás, a capacitância não muda, né? Então, lembra que você tem duas coisas. Vamos, de novo, voltar só para aquela equação que eu estava mostrando, mostrando lá em cima para vocês, tá? Eu desci um pouco demais aqui. Deixa eu só voltar na página que eu estava. Você tem essa expressão aqui, tá?
O que que acontece? Se você tem... você liga o teu aparelho, o teu laptop, teu computador, o teu teclado, ele está sob uma tensão, uma diferença potencial constante, né? Ele funciona com uma voltagem constante ali aplicada, tá? Então imagina o seguinte, imagina que você tem um capacitor que está aplicado uma voltagem constante, tá certo? Se você tiver um jeito de mudar a geometria do teu capacitor, aplicado naquela voltagem constante, o que que acontece? Bom, se você mantém isso fixo e muda isso, tá? Mudando a geometria do teu aparelho, aproximando, separando as placas, obviamente esse número vai ter que mudar. O que muda é o quê? Ou seja, quando você pega um capacitor de placas paralelas e aproxima uma placa da outra, ou afasta uma placa da outra, dado que ele está ligado na mesma fonte, não muda o potencial elétrico, a diferença potencial, né? Então é 5 volts, 9 volts que seja, ao mexer, vai aumentar ou diminuir a corrente, desculpa, a carga, porque o C está variando, né? Só que você aumentar ou diminuir a carga nas placas significa que vai ter que entrar elétron de um lado e sair do outro, vai ter uma variação nos elétrons entrando, isso aí não muda o número de elétrons, e portanto surge, né, no fio que liga os dois, surge uma corrente elétrica. E é assim que funciona um teclado. O que que acontece no teclado? Agora voltando para aquela figura ali embaixo que eu estava mostrando para vocês, tá? Que é essa daqui. O que que é um teclado, na verdade, de um computador? O teclado de um computador é um capacitor de placas variáveis. Você tem uma placa metálica numa tecla em cima e uma placa metálica fixa embaixo. Se você abrir o teclado um dia, vocês vão ver que, na verdade, ela é extremamente fina, é uma laminazinha plástica com circuito, uns elementos de circuito, umas plaquinhas metálicas incrustadas, vamos dizer, naquela coisa plástica, tá? E você tem uma borrachinha que funciona como... Você tem aqui, na verdade, uma borrachinha que funciona como amortecedor. Tá? Então, você tem uma placa em cima que está ligado na tecla e uma placa embaixo que está fixa no computador. Quando você aperta a tecla, quando você aperta uma letra, o que que acontece? A voltagem não muda, porque o computador funciona numa voltagem constante. Quando você aperta a tecla, muda a capacitância daquele capacitor embaixo daquela tecla. Isso faz com que mude a corrente, a carga, e a mudança de carga significa que surge naquela tecla que você apertou um pulsozinho, uma correntezinha elétrica. O programa do computador, o que que ele faz? Ele reconhece aquela posição que você apertou a tecla, ele reconhece, né? Daí é o programa que faz isso. Isso aqui é mecânico elétrico, mas esse pulso mecânico elétrico naquele ponto, ele é reconhecido pelo computador como, opa, ele apertou a letra K, a letra J, a letra U, que seja. E daí aparece na tela do computador a letra que você apertou. A mesma coisa, um outro lugar onde isso é usado é a touchscreen de caixa eletrônico. Tá? Se você pegar a touchscreen, não essa touchscreen aqui, essa touchscreen é um outro princípio, ela é mais sensível. Depois a gente vai falar quando a gente falar de indução. Mas se você pegar se você vai no banco e você, ao invés de apertar as teclas, também você aplicar diretamente, clicar o dedo na tela, que é um touchscreen, tá? Ali você tem um princípio capacitivo. Na verdade, existe entre a tela, né, ali existe uma lâmina que você não vê, muito fina. Quando você coloca o dedo, ela deforma muito suavemente essa lâmina. E essa deformação corresponde nos lugares específicos da tela a um programa, um software que ele falou, opa, ele clicou, eu estou sentindo que nesse pedaço da tela, ela é toda dividida, a gente não vê em areazinhas, nessa área que ele colocou o dedo, tá, corresponde no meu programa a um saque de R$100, daí ele te dá os R$100. Então, fazer touchscreen no caixa eletrônico é você mudar a capacitância do capacitor embaixo do teu dedo, tá certo? E, claro, como daí ele não tem muita precisão, porque né, tanto que a tela touchscreen, ela tem aqueles quadradões grandes, que é toda uma área que você pode colocar o dedo, tá? Mas quando você vai para
por uma tela de smartphone, daí você tem que ter uma precisão muito maior. E daí, como o teu dedo é grande, né? Comparado com o tamanho da tela, obviamente, né? A tela do touchscreen, teu dedo é relativamente pequeno comparado com toda a tela do touchscreen, mas né, no banco, mas essa tela aqui é muito pequena. Aí você precisa de um princípio um pouco mais refinado, que é um princípio indutivo, tá? Isso que a gente vai ver depois. O que você tem, então, no banco, naquela tela, é uma tela capacitiva. Você muda o dedo, você está, mesmo que imperceptivelmente, fazendo uma pressão, muda a distância entre duas placazinhas de capacitor ali que você não vê, e você tem uma variação de capacitância que faz com que surja uma corrente, e o computador, então, o aparelho, a ATM, o caixa eletrônico, reconhece que você está apertando um determinado botão que define um determinado comando, tá certo? Mas voltando a essa questão de você simplesmente pegar e pegar capacitores e combinar capacitores, o que na verdade você faz, né? Então você pega um capacitor, a placa, liga numa bateria, o que essa bateria faz, tá? Ela vai pegar o polo positivo da bateria, tá? Ela atrai os elétrons para ela, tá? Então todos os vários elétrons que estavam aqui, eles vão vir e vão querer ficar perto desse polo. Então vai ficar uma falta de elétron aqui, portanto a placa fica positiva. Isso não quer dizer que vai ficar um excesso de elétron aqui, e daí que você precisa da bateria. O que a bateria faz? A bateria pega esses elétrons que estão onde eles querem ficar, perto das cargas positivas, e via reação química, né, as baterias que a gente tem, elas são baseadas em reações químicas, elas dão energia para os elétrons e jogam eles do lado positivo, negativo da bateria. E, obviamente, negativo repele negativo. Então, o que eles fazem? Os elétrons, eles são repelidos e acabam indo e se acumulam todos aqui, tá? Então, se ele tira um número X de elétrons aqui, ele joga um número X de elétrons aqui, e você fica, então, sempre num capacitor com o tanto de falta de carga aqui é o tanto de excesso de carga aqui. Eu estou falando falta e excesso porque geralmente a gente está falando de elétron. Então, se falta elétron, fica uma carga positiva mais Q, é porque aqui tem um excesso de elétrons justamente de carga menos Q, tá certo? O capacitor funciona assim, tá certo? Então, quando você mantém ele ligado, ele fica com essa diferença de potencial. No momento que você desliga a bateria, mas não emenda os fios, as cargas vão ficar lá paradas, elas não têm para onde ir. Mas se você, por acaso, emendar esse fio no outro de novo, sem a bateria, aí os elétrons rapidamente vão fazer o caminho inverso e vão ocupar o lugar que eles estavam antes, tá certo? Mas aí o ponto é o seguinte, é que vocês vão ter que, para resolver as questões que tem lá, é falar, tá, mas eu preciso às vezes combinar, eu preciso criar diferentes combinações de capacitores, para que com essas diferentes combinações eu consiga ter capacitor exatamente do tamanho que eu preciso, com a capacitância que eu preciso. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente fazendo duas coisas. A gente pode emendar um capacitor diretamente no outro, né, que a gente chama ligação em série. Então você tem um capacitor, onde começa um termina outro, você liga no próximo, ou você liga os capacitores numa configuração, chama-se configuração em paralelo. Tá? O que você pode ligar várias coisas em eletrônica em paralelo. Tá? O que significa ligar em paralelo? Significa que se você tiver vários elementos de um circuito, você tem capacitores, a gente vai ver se vai ter resistor, você vai ter indutor também. Indutores são bobinas, é um nome bonito para bobina. Mas vamos ficar só no capacitor, até na resistência. Quando você coloca os extremos de dois capacitores, tá? Os dois extremos, entre a mesma diferença de potencial, tá? A gente diz que eles estão em paralelo, tá certo? Ou seja, se você tiver uma bateria de 12 volts e você conecta essa parte de cima num capacitor, e a parte de baixo, tá? Existe uma diferença de potencial de 12 volts. Então, se aqui você chama de 0 volt, aqui em cima tem 12 volts. É como se fosse uma diferença de altura de 12 metros, digamos assim. Então, essa parte de baixo aqui, todo fio, tá? Todo fio, em teoria de circuito simples, ele é considerado como um condutor perfeito. Se ele é um condutor perfeito, não pode haver diferença de potencial aqui entre as partes do fio. Então, toda essa parte aqui, tá?
você fala, olha, isso aqui é o mesmo potencial, que é igual ao potencial desse polo, e isso aqui tudo, essa parte, quando essa chave está encostada aqui, tem contato, ou seja, eu ligo a bateria nos capacitores, né? No caso, o que eu tenho, o correspondente a esse desenho, que a gente faz esquematicamente assim, que a gente não vai ficar toda hora desenhando isso aqui. Teria um outro capacitor continuando aqui, paralelo do lado dele, tá certo? Em paralelo a ele, certo? Quando a gente faz isso aqui, fala, olha, esses dois capacitores estão em paralelo, tá certo? E o que é importante a gente, para saber se eles estão em paralelo, não, a gente faz sempre o seguinte, existe uma regrinha que eu usava muito em aula presencial, que aqui funciona muito bem, tá? Que inclusive esse livro aqui ele faz também. Ele pinta, tá? Polos de mesmo potencial com a mesma cor, né? Então, vamos pegar aqui, a parte de baixo tem um potencial zero. Tudo isso aqui que está ligado no mesmo fio tem o mesmo potencial. Então, isso aqui tudo é o mesmo potencial, que é zero, no caso, tá? Esse aqui tem uma 12 volts a mais. Então, toda essa parte de cima pintada nessa cor que parece magenta aqui, né? Um rosa forte, mas acho que é magenta. Isso aqui tudo é um potencial de 12 volts. Então, como é que eu sei que os dois capacitores estão em paralelo? Eu sei que eles estão em paralelo porque as placas de cima deles estão no mesmo potencial e as placas de baixo compartilham o mesmo potencial. Quando você pega dois, né, dois elementos do circuito ou mais, em que um lado do teu elemento compartilha da mesma cor com todos os outros e o lado de baixo compartilha da mesma cor com todos os outros, você diz que eles estão em paralelos. E o que acontece quando eles estão em paralelos? Bom, o que eu tenho na situação? Eu tenho dois capacitores que estão submetidos à mesma voltagem, né? Então, lembra, capacitância é Q dividido por V, ou, se eu preferir, Q igual a CV. Se eu tenho dois capacitores com Cs diferentes, lembra que o C depende da geometria do problema, tá? Só depende da geometria. Se eu tenho dois capacitores que têm capacitâncias diferentes, não importa, o valor da capacitância não depende de nada, a não ser da forma geométrica dos capacitores, do tamanho deles que seja, tá? Só de geometria. Se eu tenho dois capacitores de diferentes capacitâncias, tá? Mas ligados na mesma voltagem, obviamente o produto de um número vezes V e de um número diferente vezes o mesmo V tem que dar dois números diferentes. Portanto, esses capacitores aqui, tá? Eles têm que ter cargas diferentes, porque né, pela definição, para que o mesmo V atue sobre ele, sobre dois Cs diferentes, obviamente eles vão ter cargas de valores diferentes. Vocês veem que interessante que nesse caso numérico aqui, tá? Esse cara aqui, tá, que tem capacitância menor, ele tem, né, menos carga, porque lembra o que é capacitância? É a capacidade de guardar a carga por uma dada voltagem. Um capacitor maior, para a mesma voltagem, ele guarda, ele acumula, ele reserva mais carga, né? Ele é um repositório maior de carga. Então, por isso que o capacitor C2, que é de 12 microfarads, ele vai ter mais carga armazenada nele. Agora, você fala, por que eu quero fazer isso aí? É por causa do seguinte, ó, do ponto de vista eu sempre falo, a bateria ela é cega, surda e muda, ela é burra, ela não sabe que tem dois capacitores ali. É você que foi lá e colocou. Então você está meio que tentando enganar a bateria, porque ela simplesmente vai ver que tem uma capacidade, ela vai simplesmente, o que a bateria faz? Ela vai ficar transferindo carga de um lado para o outro. E quanto de carga ela transfere? Ela transfere, bom, se ela tira uma carga Q1 daqui e uma carga Q2 daqui, ela vai ter tirado um total de carga que é Q1 mais Q2, né? Carga é conservada, então se ela tira 5 coulombs de um lado e 6 coulombs do outro, né? Então 5 coulombs, 6 coulombs, ela vai ter passado por ela a soma das duas, que é 11 coulombs, tá certo? Então o que acaba acontecendo? Para a bateria, ela não sabe se tem 2, se tem 5, se tem 80 capacitores. Ela só sabe que tem um capacitor, do qual ela está tirando uma carga, que é a soma de duas cargas, e jogando para o outro lado. Então, do ponto de vista dela, ela está transferindo esse total de cargas aqui, tá certo? Agora, o que significa isso do ponto de vista dela? Fala, bom, eu tirei um tanto de carga
de um capacitor, tirei o tanto de carga de um outro capacitor, né? E eu tenho a bateria, a única coisa que ela diz na história é quanto de voltagem ela tem, tá certo? Então, para ela, é como se ela tivesse tirado, e ela realmente ela transporta uma carga total que é a soma das duas cargas, né? Mas a gente viu que a soma das duas cargas é proporcional à capacitância do primeiro capacitor vezes a voltagem a qual ele está submetido, e a do segundo capacitor é a capacitância do segundo capacitor vezes a voltagem que ele está submetido. Então você vê que, do ponto de vista de total de carga, é como se eu tivesse, para a bateria não importa a carga de onde ela vem, o que importa é que ela vê uma carga só, que é a soma das cargas. Então, para ela, o que ela vê é uma carga sendo transportada por uma diferença de potencial. Então, para ela, o que existe lá não são dois capacitores, mas são um capacitor cujo valor é a soma dos dois. Então, se você tiver dois capacitores, tá, de diferentes valores, que sejam valores iguais, e colocá-las em paralelo, é como se isso fosse um só capacitor, cuja capacitância é a soma dos dois. Então, se você precisar de um capacitor de 12 microfarads e você tem dois de 6, você coloca eles em paralelo, que a soma de 6 mais 6 dá 12. Tá? E, obviamente, né, a soma desses dois capacitores, tá certo? Quando você soma dois capacitores, você coloca em paralelo, isso que eu vou falar para vocês é matemática, tá? Não tem nada a ver. Se você soma dois números positivos, o resultado final é sempre maior que a soma de qualquer um dos fatores, né? Seus números são positivos, a capacitância é uma grandeza positiva. Então, se você fala assim, olha, eu tenho um capacitor de 6 e um capacitor de 8, se eu botar em paralelo, eu vou, no mínimo, ter alguma coisa que tem que ser maior que 8, né? Não pode... vai ser maior, vai ser o maior, e aí, no caso, é a soma, tá certo? Então, quando você bota dois capacitores em paralelo, tá? O capacitor resultante é sempre maior que o maior deles. Então, falar, eu tenho um capacitor de 6 e o capacitor de 6, eu preciso do capacitor de 5. Esquece. Eu tenho um capacitor de 8 e o capacitor de 9. Vou botar isso em paralelo. Esquece, você não vai nunca conseguir algo que seja menor que 9. Né? Você só conseguiria 9 se um deles fosse 0, não tivesse capacitor. Tá certo? Então, uma maneira de você, dado dois capacitores, aumentar, ter um capacitor maior, é sempre colocando eles em paralelo. Então, capacitores em paralelos, a capacitância se soma, tá? Porque os dois contribuem com carga juntos. Eles dão um dá uma carga, o outro dá uma carga, e a bateria acaba transportando mais carga do que ela transportaria se ela tivesse só com um capacitor, certo? Então, vocês vão ter algumas questões lá que são justamente de capacitância colocadas em paralelo. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é um outro exemplo, você tem capacitores em paralelo, que eles estão todos de um lado do fio, se a gente fosse pintar, né, a gente estaria tudo da mesma cor aqui, tipo vermelho, aqui a gente daria tudo de azul. Então, são três capacitores em paralelo. Tá? Capacitor em série é quando acontece isso aqui, ou seja, os dois capacitores, o capacitor, a parte de cima desse capacitor, está colocado na parte de maior voltagem. Daí, daqui para cá, tem uma queda de potencial, porque foi gasta energia para carregar isso aqui. Então, esse cara aqui, ele está, como esse fio é o mesmo, ele está ligado numa voltagem que é a voltagem menor desse aqui. Esse aqui está ligado no zero da bateria, na parte zero da bateria, tá certo? Esse aqui vai estar uma voltagem maior, mas essa voltagem maior aqui é o menor dessa. Então, eles não estão submetidos à mesma voltagem, eles estão submetidos a voltagens diferentes. É como se você imaginar, fazendo aquela analogia com a altura, né? Você aqui para cá, você sobe 12 metros, se você sobe 12 metros e dá a volta no circuito, você tem que descer 12 metros para chegar no zero de novo. Então, você tem uma queda de potencial aqui, uma queda de potencial aqui, que não pode ser igual, porque esses caras são capacitores diferentes. É como se fosse um degrau, mais degraus de um lado e um pouco menos de degraus no outro, de forma que a soma dos degraus dá o total de degraus que você tem, que são 12. Tá certo? Então, se você fizer um desenho, você precisa do mínimo 3 cores para definir quem são os potenciais diferentes. Por exemplo, tudo isso aqui está ligado no potencial superior da bateria, do 12 volts.
tudo isso aqui está ligado no 0 volts, né? E se daqui para cá você dá um pulo, daqui para você sai do 0, vem para cá, e daqui para cá você pula, vai para o 12, você tem que ir do 0 até o 12 para alguma coisa intermediária aqui, que não é nem 0 nem 12. Se você quer subir 12 metros, né, você tem que subir primeiro 4 metros e depois mais 8. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, se você pintar de cores diferentes, toda vez que o final de um for o início do outro, você tem dois capacitores, ou seria, pode ser resistor, quando a gente for ver, em série. Tá? Um está na sequência, como se fosse o outro lado tem duas escadas paralelas. Aqui não, tem uma escada e outra escada. Né? Agora, o que diferencia sistemas em paralelo? O que diferencia sistemas em paralelo, que é super interessante, tá? É o seguinte fato. Tá? Se você pensar nesse desenho aqui, tá? Que está mais bonitinho aqui, fala, tá, mas você disse que lá no outro caso eu tenho a mesma voltagem, então ele tira um pouco, né, de carga de um, tira um pouco de carga do outro. O que acontece aqui? Aqui é o seguinte, né? O que ele tirar de carga nessa placa aqui, vamos dizer que ele tira Q de elétrons, tá certo? Uma carga 1 coulomb de elétron. Se ele tirar 1 coulomb de elétron daqui, o que ele vai fazer? Ele vai jogar 1 coulomb de elétron não na outra placa desse capacitor, mas nessa placa de baixo aqui, porque não tem como... Se ele tira elétron daqui, o único fio que ele consegue conectar é nesse fio na placa de baixo do outro capacitor. Então, o excesso de carga mais Q que tem aqui, ele vai ser colocado aqui como menos Q. Ué, o que acontece no meio? Bom, no meio, a bateria não tem como simplesmente tirar a carga de uma placa para outra placa, porque a bateria atua conectando essa placa de cima, tá certo? Ela atua conectando aqui, ó, essa placa de cima de um capacitor com a placa de baixo do outro capacitor. Portanto, o que ela tira de carga aqui, ela vai colocar aqui. Só que isso aqui tudo são placas condutoras, eles pertencem, isso aqui é uma placa condutora, isso aqui é outra placa que pertence a capacitores diferentes, mas elas estão ligadas por um fio. Então, o que acontece? Esses elétrons em excesso vão expulsar um tanto de elétrons em excesso, igualzinho a eles, tá? Vou pegar, se tiver tipo 5 elétrons a mais aqui, eles vão repelir e esses 5 elétrons aqui vão para a placa, ou seja, 5 elétrons aqui vão ser atraídos para essa placa positiva e esses vai ficar faltando 5 elétrons aqui. Então, no capacitor em série, o que acontece é, embora a bateria tire placa de um lado e jogue no outro, essa placa aqui, ela atrai a mesma carga negativa aqui e, consequentemente, fica faltando uma carga, aquele mesmo tanto de carga, só que com sinal positivo aqui, tá certo? Então, dois capacitores em série, tá? Eles têm a propriedade que o que acontece é que... Opa, desculpa, gente, de novo, foi eu lá com a... O que eles têm a propriedade, tá certo? Só voltando... Tá difícil aqui hoje, o negócio dos botões, só um minutinho. O que eles têm em comum, tá certo? Que eu vou mostrar aqui para vocês, é que eles ficam sempre com a mesma carga, né? Os dois. Você vê que a bateria tira essa carga desse de cima e joga lá no de baixo. Portanto, se eles são capacitores diferentes, mas têm a mesma carga, né? Lembra que lá o que mudava antes era o quê? Eu tinha o mesmo V com Cs diferentes, quando eles estão em paralelo. Portanto, o Q tem que ser diferente. Aqui não, aqui eu tenho o mesmo Q, e, portanto, os Vs têm que ser diferentes, porque os Cs são diferentes. Eu estou pegando dois números iguais, dividindo por dois denominadores diferentes. Então, a soma dessas duas voltagens é a voltagem total da bateria. Então, para a bateria, o que ela vê uma queda de voltagem no primeiro capacitor e uma queda de voltagem no segundo capacitor, e ela vê, no final das contas, essa queda de voltagem aqui. Então, para ela, né, como
V é igual a Q sobre C, para ela vê um capacitor equivalente, né? 1 sobre C que ela vê é a soma desses dois inversos, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, capacitores equivalentes, tá? Eles têm essa soma aqui, tá? O inverso do capacitor equivalente é a soma dos inversos. Né? O pessoal às vezes gosta, se você tiver 200 capacitores, você só soma os 200 inversos. O pessoal às vezes gosta, né? Porque obviamente isso aqui, se você, né, tirar o mínimo aqui, passar para lá multiplicando e dividindo, vai ficar com esse equivalente, é C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Às vezes o pessoal gosta de memorizar essa fórmula, tá? Mas essa fórmula já começa a ficar complicada, você começa a colocar 3 capacitores, 4 capacitores. Então, se vocês quiserem memorizar, não memoriza a formulazinha para 2, né, que é C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2, tá certo? Vocês sempre pegam e lembram da fórmula geral que o capacitor aqui, 1 sobre o capacitor equivalente e a soma dos inversos dos outros capacitores. E daí você consegue achar a equação, tirando o mínimo de todos os denominadores para qualquer número de capacitores que você tiver, tá certo? E existe a propriedade matemática que quando você pega dois capacitores e coloca eles em paralelo, por causa dessa fórmula aqui, o equivalente é sempre menor que o menor dos capacitores. Lembra que em paralelo, que você soma os capacitores, a soma é sempre, no mínimo, maior que o maior deles, né? Você está somando os números positivos, né? Quando você soma os inversos dos números positivos, o resultado vai ser sempre menor que o menor número deles. Então, se você tiver um capacitor de 5 e um capacitor de 2 e colocar em série, você vai obter um capacitor que tem menos do que 2, tá certo? E claro, daí você tem que fazer um cálculo. Como isso aqui existe uma formulazinha para essas coisas, o pessoal que faz projeto de circuito, eles sabem tudo isso. Eles colocam lá, preciso de um capacitor de tanto. Aí o computador vai lá, busca quais os valores de capacitância que existem especificados no mercado, os capacitores que podem ser comprados, e daí ele monta uma tabelinha e diz, olha, combina desse jeito que vai dar um capacitor do jeito, exatamente do tamanho que você quer. Isso aqui, ó, essa foto aqui, tá certo? É um banco de capacitores, né, de um laboratório nos Estados Unidos, você precisa de um pulso de laser muito intenso, tá? Como é que você constrói? Você precisa de uma energia grande, mas você precisa principalmente ter energia que você consiga descarregar essa energia num pulso de tempo extremamente rápido. Então, o que eles fazem? O problema é o seguinte, para você ter fusão nuclear, você precisa aquecer o hidrogênio a 1 milhão de graus, tá? Então, o que o pessoal faz? Eles precisam fazer um pulso de laser que, no instante quase infinitesimal de tempo, aquece muito na verdade, eles usam deutério, que é, um, é um isótopo do hidrogênio com nêutron. O hidrogênio é um próton e elétron. O deutério é um nêutron, próton e elétron. Né? Ele tem um núcleo com um nêutron. E daí você consegue descarregar todos os capacitores quase que instantaneamente num ponto, e daí você tem uma intensidade de laser tão forte que ele aquece e pulveriza aquele negócio todo, tá? Então, se vocês forem tentar agora resolver os problemas do Moodle, esses primeiros problemas que agora eu vou compartilhar aqui, só mostrar para vocês rapidinho, tá? Que eu queria já ter mostrado aqui, ó. Esses problemas aqui, tá? Opa, aqui é potencial. Esses 7A, não, desculpa. Aqui, ó, 8A e 8B são problemas de capacitores, tá? Eu vou continuar falando um pouquinho deles para vocês, um pouquinho na quarta-feira, porque depois eu quero, na verdade, na quarta, explicar um pouquinho como a gente faz cálculo de circuito, porque em cálculo de circuito a gente precisa entender como é que é o algoritmo. Circuito, tá? Circuito simples, como é que a gente vê, existe um algoritmo, tá? Um engenheiro que trabalha com isso, ele não faz, por exemplo, ele não... Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Desculpa, um exemplo, tá? Ops, ele caiu, eu fiquei muito tempo logado. Deixa eu acessar de novo, tá? Esse aqui não é um melhor exemplo, depois eu vou discutir isso com vocês, mas esse aqui, ó, quer ver? É o 9... Só um minutinho, está demorando para carregar. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Fiz a conexão com...
Isso. Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar o que eu queria mostrar para vocês. É esse... por exemplo, resolver... Isso aqui é um circuito, né, com capacitor. A gente não usa essas coisas com capacitor, mas a gente circuito com resistências. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente resolve isso, tá? Mas existe um algoritmo muito bem definido para resolver isso aí. É uma receita de bolo, tá certo? E existem programas que fazem isso. Você bota isso no programa, ele resolve, porque realmente é um algoritmo, não varia. Se você tem uma receita de bolo, né? Você fala, bota esse ingrediente, bota esse ingrediente, bota esse ingrediente, mistura tudo, leva no forno por tanto tempo, ele vai sair o bolo para você. Isso aqui é como uma receita de bolo. Existe um jeito, um algoritmo para resolver essas coisas. O que eu vou explicar para vocês na aula quarta-feira é como é que eu uso, como é que eu faço esse algoritmo e calculo. Tá? Eu vou também disponibilizar, quando eu tenho aula presencial, que eu resolvo circuitos, vários circuitos em sala de aula, tem alguns problemas do Tipler, tá? Que eu resolvi, eu tenho a solução feita, nas notas de aula, feitas à mão, e eu vou disponibilizar junto com essa aula para vocês até verem, por exemplo, um problema de circuito, como é que é resolvido. Mas não leiam isso agora, esperem quarta-feira, que quarta-feira eu vou explicar como é que faz, a gente ver como é que funciona a conta, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu sei que é uma quantidade de assunto bastante grande, mas essa semana ela é um pouco pesada, com coisas para fazer. Não são nada coisas difíceis, mas é muita coisa. Então, procure não deixar para a última hora, tá? Principalmente essa semana, que eu acho que é talvez uma das que mais tenha exercício para resolvido numa única semana, tá? E tentem, se vocês puderem, conseguirem, mandar super rápido aquele, se não fizeram isso, eu não conferi ainda, aquele questionário sobre potencial, assim vocês já ficam, embora vocês tenham até o dia 20 para fazer isso aí, assim vocês já ficam, de repente, livres e podem, né? Ou fazem esses problemas agora e deixa para entregar o questionário no final de semana, porque o prazo do questionário, só para não dizer que eu estou falando coisa errada, tá? É para ser no dia 20, deixa eu ver aqui, ó, questionário potencial elétrico. Você tem até o dia 20 de setembro, até a segunda da semana que vem, mas lembra que às 8 da manhã do feriado de 20 de setembro, tá? Eu vou parar a gravação agora, tá certo?